Tudo capaz de ser. Meu nome é Dayana. Estou aqui eu e o irmão Alex, falando da palavra de Deus. Pai do Senhor para todos. Falar sobre o inferno, né? Os amantes de Satanás e dos prazeres. Eu queria que vocês abrissem Isaías, capítulo 47, versículo 8. Não é isso? Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, né? Aqui, dando um exemplo de uma mulher que era dada a delícias, né? Que no caso significa prostituição, essas coisas. E que ela se acha, né, dizendo que depois dela não há outra, e que ela não vai conhecer perda de filhos e nem vai ficar viúva. Pessoas que acham que não vai acontecer nada, né, que fazem tudo de errado, que acham, que têm certeza que para eles não vai acontecer nada de ruim, mas estão enganados, né? Porque palavra, né, ela diz o quê? Existem muitas pessoas, gente, que vivem das maneiras que elas querem, dadas aos prazeres, né, como é o tema do nosso vídeo de hoje, a respeito do inferno. E elas se tornam o quê? Servas do pecado, servas do diabo, amantes do diabo, dos prazeres, porque o prazer para elas é muito melhor do que se fazer a vontade de Deus. Isso aí, não, a igreja não está escapando disso, gente. Dentro das igrejas, hoje, o que acontece? Entram as pessoas, como já falei aqui, o que acontece? Hoje, dentro de uma igreja, há uma separação. Então, havendo a separação, já fica ali, a pessoa permanece na igreja, outra pessoa, às vezes uma sai, a outra fica, vai para uma outra igreja, a outra não, e já começa os olhos, né? Os homens de olho na irmã que separou. E as irmãs de olho no irmão que está separado. Mas elas não estão percebendo se a separação ela está válida perante o Senhor. Já quer namorar, já quer ficar ali orando, já quer chegar perto, já quer chegar junto, já quer cercar. Amantes dos prazeres. E é claro que isso se torna o quê? Amante de Satanás. Porque estão fazendo a vontade de quem? Não é de Deus. Verdade. E essa palavra ela diz o seguinte, que essa pessoa diz o seguinte, que não vai acontecer nada. Ela não vai ficar viúva, não vai ter perda de filhos, ou seja, as pessoas vivem do jeito que quer e acham que não vai ter consequências. Acham que elas estão tipo como se fosse Deus, né? Então, não, eu vivo da maneira que eu quero, não vai acontecer nada comigo, não. Mas nós fazemos esse áudio para vocês estarem escutando do inferno, para quê? Para que vocês venham meditar como um exemplo de uma tormenta, que a palavra de Deus fala em Mateus 25, 46, da tormenta eterna e sobre a vida eterna. Então, existem pessoas ali que viveram de qualquer maneira, que estão... Então a gente não está aqui afirmando que é verdade, não estamos dizendo que é mentira, mas estamos usando como um exemplo. Isso aí está na internet, existe esse livro, né? E você pode aí estar aí ouvindo, e você pode estar aí meditando sobre a sua vida, para você ver se exatamente, né, o que é que você tem preparado para a sua vida. O que é que você tem preparado? Será que você acha que não vai acontecer nada com você? Então, a palavra fala aqui, a palavra diz aqui em Timóteo 3, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, diz mais aqui, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste. Então você vê que as pessoas são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Vamos estar ouvindo a palavra, sabe aí, Mateus também, 25:46, para afirmar, né? Mateus 25, diz aqui, ó. 25:46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vamos ouvir o áudio e nós voltamos já para estar encerrando. Eu vi quando os chifres se moveram sobre a face da terra, subindo cada vez mais para dentro dos céus. Novos reinos se levantaram, e havia guerra e destruição por toda a terra. Eram muitos os que adoravam a besta. A besta maligna com os chifres caminhava para frente e para trás, como se estivesse pensando, e a terra estremecia com o seu peso. Após alguns minutos, ele voltou para a casa da fazenda. Nuvens escuras se ergueram, e haviam muitos mortos na terra. Depois da primeira visão, eu e Jesus fomos a uma parte diferente do inferno. Ele disse: estas coisas que você está vendo, são para o final dos tempos. Uma outra visão apareceu diante de mim. Jesus disse: nós estamos no braço direito do inferno. Subimos uma colina alta e seca. Lá do alto olhei para baixo e avistei um rio cheio de redemoinhos, correndo entre margens invisíveis, escondidas na escuridão. Não haviam buracos de fogo, demônios, ou espíritos demoníacos. Quando começamos a andar pelas margens, vi que o rio estava cheio de sangue e fogo. Olhando mais de perto, vi muitas almas, acorrentadas umas às outras. As almas no inferno estavam no fogo do inferno. Vi também que tinham forma de esqueletos, com aquela alma suja acinzentada por dentro. O que é isso? Perguntei ao Senhor. São as almas dos incrédulos e dos ímpios. Eles amaram mais a própria carne do que a Deus. São homens que amaram homens e mulheres que amaram mulheres, que não se arrependeram de seus pecados para a salvação. Eles gostavam da sua vida pecaminosa e rejeitaram a minha salvação. Fiquei ao lado de Jesus. O fogo aproximou-se cerca de alguns metros de nós, mas não nos tocou. O rio estava queimando tudo que estava no seu caminho. Olhei para o rosto de Jesus, que estava triste e compassivo. O seu amor e compaixão por aquelas almas perdidas estavam marcadas no seu semblante. Comecei a chorar e desejei ardentemente sair dali. Continuar era quase insuportável. Olhei de novo para as almas no fogo. Elas estavam bem avermelhadas, os seus ossos estavam enegrecidos e carbonizados. Ouvi suas almas gritarem de tristeza e arrependimento. Jesus disse: este é o tormento delas. São acorrentadas juntas. Eles desejaram a carne de seu próprio sexo, homens com homens, mulheres com mulheres, fazendo o que não era natural. Eles levaram garotas e rapazes a caírem em pecado. Chamavam isso de amor, mas o final era o pecado e a morte. Conheço muitos rapazes e garotas, homens e mulheres, que foram forçados contra a sua própria vontade a cometerem tais atrocidades. Eu sei disso e não jogarei este pecado neles. Contudo, lembre-se, disse Jesus. Conheço todas as coisas, e as pessoas que fizeram estes jovens pecarem terão um castigo maior. Julgarei corretamente. Ao pecador eu digo: se arrependa, e eu terei misericórdia. Chame-me e eu ouvirei. Chamei essas almas ao arrependimento e para vir a mim por várias vezes. Eu os teria perdoado e purificado, e em meu nome estariam libertos. Porém eles não me ouviram, desejaram mais os prazeres da carne do que o amor do Deus vivo. E sereis santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44.
Não toqueis em coisas impuras e eu te receberei, diz o Senhor. Se eles pelo menos tivessem se voltado para mim antes que fosse tarde demais, Jesus continuou. O meu sangue foi derramado para que todos pudessem vir a mim. Eu dei a minha vida para que até o mais vil dos pecadores possa viver. Multidões de almas passavam pelo rio de chamas, por sobre as ondas de fogo ou debaixo delas. Elas passavam, nadando e se queimando, sem nenhuma saída. Ouvia gritos de arrependimento quando o rio de sangue passava por nós. Subimos por um trilho que margeava o rio. Tudo começou a ficar escuro. Agora Jesus era a única luz. Andamos até chegarmos a uma outra encosta de um monte. Podíamos ver chamas no ar, mesmo à distância. A atmosfera ficou excessivamente quente. Circulamos pelo monte e chegamos diante de uma porta bem grande com fendas nela. Uma grande corrente estava na porta, e chamas saíam dela. A porta também estava aferrolhada com fechaduras enormes. Eu ficava imaginando o que aquilo tudo significaria. De repente, a figura escura de um homem, envolto numa longa capa preta, apareceu na frente da porta. Sua cara parecia muito velha e cansada. A pele do seu rosto era bem escada nos ossos do crânio. Ele parecia ter 1000 anos de idade. Jesus me disse: atrás dessa porta está o abismo. A minha palavra é verdadeira. As chamas atrás da porta ficaram tão altas que até a porta se inchava com a pressão do calor. Querido Senhor, eu disse, ficarei feliz quando Satanás for atirado nesse abismo. Apocalipse 22:3, e todas essas coisas horríveis pararem por um tempo. Ele respondeu: venha, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. O fim está próximo e estou chamando pecadores ao arrependimento, para serem salvos. Olha agora. Nós estávamos numa clareira e estava com o Senhor no Espírito. Olhei-lhes que me veio uma outra visão. Na visão, uma serpente ardente dava golpes no ar, com a sua cauda enorme. Eu vi quando esta serpente espiritual se movia com um poder terrível. Depois eu a vi voltar para o braço direito do inferno, onde ficou esperando. Eu sabia que ela não podia atacar a terra até que a palavra de Deus fosse cumprida. Vi fogo e fumaça subindo da terra, e uma neblina estranha formou-se sobre ela. Vi pedaços de escuridão aparecer aqui e ali. Chifres começaram a crescer na cabeça da serpente ardente, que cobriram toda a terra. Satanás começou a dar ordens para ela. Haviam espíritos malignos e diabos presentes. Aí eu vi a serpente ardente, maligna, sair do braço direito do inferno e começar a atacar a terra com muita força, ferindo e destruindo muitas pessoas. Jesus falou: isto acontecerá no final dos tempos. Leitor, se você estiver comprometido com alguns dos pecados que eu citei aqui, por favor, pare de pecar e clame para Jesus salvá-lo. Você não tem que ir para o inferno. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6, pois ele ouvirá e o salvará. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. 14. O braço esquerdo do inferno. Uma profecia de Jesus para todos. Jesus disse: essas coisas estão começando agora na terra, ainda estão para acontecer e logo estarão vindo sobre toda a terra. A serpente ardente é parte da besta e estas profecias que você está para ler são verdadeiras. As revelações também são verdadeiras. Observe e ore. Amem uns aos outros e se mantenham santos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Efésios 5:25. Maridos mulheres,
que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos uns aos outros vos ameis. João 13:34. Eu institui o matrimônio e o abençoei com a minha palavra, portanto mantenha a cama matrimonial sagrada. Limpe-se de toda a injustiça e seja puro e limpo, como eu sou puro. Ó povo santo de Deus, tem sido desviado pelos aduladores. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas 6:7a. O entendimento virá, se você abrir os seus ouvidos e me ouvir. Esta é a mensagem do Senhor para as igrejas. Cuidado com os falsos profetas que ficam no lugar santo e enganam com bajulações. O meu povo adormeceu ao som da falsa doutrina. Acorde. Acorde. Eu lhe digo que toda injustiça é pecado. Limpe-se de todo o pecado da carne e do espírito. Os meus santos profetas viveram em santidade, mas vocês se rebelaram contra mim e contra a minha santidade. Vocês trouxeram mal para si mesmos. Vocês pecaram, levando vocês mesmos a uma escravidão de doenças e morte. Vocês fizeram maldade e se rebelaram contra mim. Vocês se afastaram dos meus preceitos e dos meus julgamentos. Vocês não ouviram as palavras dos meus servos e dos profetas. Maldições ao invés de bênçãos vieram a vocês, e ainda se recusam a voltarem para mim e se arrependerem dos seus pecados. Se vocês voltarem e se arrependerem de seus pecados e me honrarem com o fruto da justiça, eu abençoarei os seus lares e honrarei as suas camas matrimoniais. Se vocês se humilharem e me invocarem, eu os ouvirei e os abençoarei. Escutem, vocês ministros da minha santa palavra. Não ensinem o meu povo a pecar contra o seu Deus. Lembrem-se que o julgamento começa na casa de Deus. A não ser que vocês se arrependam, eu os removerei por causa dos pecados que vocês ensinaram ao meu povo. Vocês acham que eu sou cego para não ver e surdo para não ouvir. Você que se afasta da verdade e da justiça e enche seus bolsos com prata e ouro, às custas dos pobres, arrependa-se, eu digo, antes que seja tarde demais. No dia do julgamento, você ficará sozinho diante de mim, para prestar contas do que você fez com a minha santa palavra. Se você clamar a mim com arrependimento, eu tirarei a maldição de suas terras e o abençoarei. Se você se arrepender e se envergonhar dos seus pecados, serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8:12. Ore para que você seja um vencedor. Acorde para a vida e viva. Arrependa-se as pessoas que você desviou e que ensinou falsas doutrinas. Diga-lhes que você pecou e dispersou o meu rebanho. Se arrependa diante deles. Eis que estou preparando um exército santo. Ele fará proezas tremendas e destruirá os altos. Levítico 26:30a. E um exército de santos homens, mulheres e jovens, ungidos para pregar o verdadeiro evangelho, para impor as mãos sobre os enfermos, Marcos 16 e 18b, e chamar os pecadores ao arrependimento. E um exército de trabalhadores, donas de casa, homens e mulheres solteiros e crianças em idade escolar. São pessoas comuns, já que poucos nobres responderam ao meu chamado. Eles no passado foram mal compreendidos, maltratados, ofendidos e rejeitados. Mas eu os abençoei com ousadia em santidade e em espírito. Eles começaram a cumprir a minha profecia e a fazer a minha vontade. Eu andarei, falarei e operarei através deles. Estes são aqueles que se voltaram para mim, com todo o coração, alma e força. Este exército despertará muitas pessoas para a justiça e pureza de espírito.
Logo começarei a me mover sobre eles, a escolher aqueles que eu quero para o meu exército. Eu os procurarei nas cidades e povoados. Muitos se surpreenderão com aqueles que eu escolherei. Vocês os verão começar a se mover pela terra e a fazer proezas para a glória do meu nome. Olhem e vejam o meu poder operando. Quero lembrar novamente, não macule a cama matrimonial. Não destrua o corpo no qual o Espírito Santo habita. E Coríntios 13:16, 17. Os pecados do corpo levam aos pecados do espírito. Mantenha a cama matrimonial sagrada. Fiz o homem para a mulher para o homem, e ordenei que os dois deveriam unir-se pelo santo matrimônio. Digo-lhes de novo, acordem. Tive muitas outras visões no braço esquerdo do inferno. Eu fui instruída pelo Senhor a não revelá-las agora. Muitas delas foram visões do mundo no final dos tempos, quando muitos do povo de Deus cairão e se perderão. Nas visões, recebi revelações sobre o corpo de Cristo, sobre um ministério dos filhos de Deus, sobre os filhos da besta e sobre a última volta de Cristo. Mais tarde você pode revelá-las, ele disse, mas não agora. Este exército, disse o Senhor, o qual foi falado pelo profeta Joel, surgirá da terra e fará maravilhas para Deus. O Filho da Justiça se levantará com a cura em suas asas. Ele pisará os perversos, que virarão cinzas sob a sola de seus pés. Eles serão chamados de exército do Senhor. Eu lhes darei dons e eles farão minhas poderosas obras. Eles farão essas proezas para o Senhor da glória. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Este exército lutará contra as forças do mal e destruirá muitas obras de Satanás. Eles ganharão muitos para Jesus Cristo, antes do dia da besta maligna surgir, disse o Senhor. Jesus disse: Vem, é hora de irmos agora. Finalmente estávamos deixando as visões e o braço esquerdo do inferno. Eu estava muito contente. Logo que saímos, Jesus disse: Diga aos seus familiares que os amo e que os corrigirei em amor. Diga-lhes que os guardarei do mal, se eles confiarem em mim. 15 Os dias de Joel. Ouvi quando uma voz que me dizia: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. Estava novamente com o Senhor no Espírito. Ele estava alto e levantado, João 13:14, e a sua voz parecia um trovão. Eis, ó terra, essas coisas eram e virão a ser. Eu sou o primeiro e o derradeiro. Apocalipse 1:11. Sirva a mim, o Criador, porque eu dou vida e não a morte. Saia do seu mal, me invoque, eu a curarei e a libertarei. As coisas que você leu neste livro são verdadeiras e logo acontecerão. Arrependa-se, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1:3, e o Senhor da Glória. Tiago 2:1, logo virá. Fique pronto, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Grande será o galardão. Apocalipse 22:12, daqueles que esperam a minha volta. Abençoarei os meus pequeninos, aqueles que conservaram a fé, e que me serviram em verdade e justiça. Antes mesmo que eles saibam, a minha bênção estará sobre eles. Preparei uma bênção para aqueles que foram fiéis ao seu chamado, e para os que não negaram o meu nome. Eu digo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e em Crônicas 7:14, eu os perdoarei, os curarei e restituirei as suas perdas. O meu desejo é ouvir, libertar e salvar todos aqueles que creem e clamam pelo meu nome. Santifique um jejum. Convoque uma assembleia solene. Reúna os anciãos e todos os habitantes das terras em minha casa, e clame a mim.
Pai, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. E Tessalonicenses 5:2, o dia está próximo. Confie em mim e lhe restituirei os anos da lagarta, do gafanhoto, da locusta e do pulgão. Joel 2:25. O grande exército que eu convoquei não deixará o seu posto, nem deixará de marchar. Fará grandes proezas e não se deixará vencer, porque eu sou a sua força. Suas vozes soarão como trombetas, como trovões eles soarão, e todos ouvirão e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Oração. Querido Senhor Jesus, a minha oração é que eu seja considerado digno de estar neste exército. Eu quero estar neste exército, mas sei que tenho que ser puro e santo, como Jesus é puro e santo. Pelo sangue que Jesus derramou, me limpo de toda a injustiça. Ajude-me a ter um coração arrependido, livre de todo ódio e de toda amargura. Pai, sei que a grande maioria do seu povo está dormindo. Temo que o Senhor terá que quebrar os nossos vasos de barro e nos humilhar, para que haja frutos de justiça. Senhor, não quero ir para o inferno e ter que ficar lá. Ó, Senhor, ajude-me a prevenir as pessoas e dê-me o poder de parar o crescimento do inferno. Ajude-me a seu povo a sermos bons, piedosos, perdoadores e amorosos uns com os outros. Ajude-nos a dizer sempre a verdade. Sei que Jesus Cristo está voltando em breve e com ele os seus galardões. Eu sei que a minha mensagem para o mundo é: arrependa-se, porque o dia do Senhor está próximo. Pai, eu não quero o sangue desse povo nas minhas mãos. 16 O centro do inferno. O Senhor e eu fomos novamente ao inferno. Jesus disse-me: minha filha, você nasceu para este propósito, para escrever e contar o que eu lhe disse e lhe mostrei. Porque estas coisas são fiéis e verdadeiras. Chamei-a para dizer ao mundo através de você que o inferno existe, mas que eu tenho uma maneira de livrá-lo dele. Não vou lhe mostrar todas as partes do inferno, porque existem coisas que não podem ser reveladas a você. Mas vou lhe mostrar muita coisa. Agora venha e veja o poder das trevas e o seu fim. Fomos de novo às entranhas do inferno e começamos a caminhar em direção a uma pequena abertura. Virei-me para olhar por onde estávamos entrando e descobri que estávamos numa saliência ao lado de uma cela no centro do inferno. Paramos em frente de uma cela, na qual estava uma linda mulher. No teto da cela estavam escritas as letras BC. Ouvi a mulher dizer a Jesus: Senhor, eu sabia que um dia tu virias. Por favor, deixe-me sair deste lugar de tormento. Ela veste roupas de uma época antiga e era realmente muito linda. Eu sabia que estava ali há muitos séculos, mas não podia morrer. Sua alma estava atormentada e ela começou a sacudir as grades e a gritar. Jesus respondeu mansamente: Calma, aquieta-te. Ele falou com tristeza em seu coração. Mulher, você sabe por que está aqui? Sim, disse ela, mas eu posso mudar. Lembro-me quando o Senhor deixou todas aquelas outras pessoas fora do paraíso. Lembro-me também das suas palavras de salvação. Eu serei boa agora, ela gritava, e o servirei. Ela apertava as barras de ferro da cela com seus pequenos punhos, e começou a gritar: Deixe-me sair, deixe-me sair. De repente, começou a se transformar diante dos nossos olhos. Sua roupa começou a queimar e sua carne a cair. A única coisa que restou dela foi um esqueleto com buracos no lugar dos olhos e uma casca vazia como a alma. Olhei horrorizada quando aquela velha mulher caiu no chão. Toda sua beleza saiu num instante. Fiquei chocada ao ver que ela estava lá antes mesmo do nascimento de Cristo. Jesus voltou a dizer: Você sabia na terra qual seria o seu fim. Moisés lhe deu a lei e você a ouviu.
Mas, em vez de obedecer à minha lei, você achou melhor ser um instrumento nas mãos de Satanás, tornando-se uma profetisa do mal e uma feiticeira. Você chegou até a ensinar a arte da feitiçaria. Você amou mais as trevas do que a luz, e todas as suas ações eram más. Se você tivesse se arrependido de coração, meu pai lhe teria perdoado. Mas agora é muito tarde. Vamos embora com os nossos corações cheios de tristeza e compaixão. Jamais haveria fim à sua dor e sofrimentos. As suas mãos ossudas tentavam nos alcançar quando nós caminhamos. Minha filha, disse o Senhor, Satanás usa muitos truques para destruir homens e mulheres bons. Ele trabalha dia e noite tentando arrebanhar pessoas para servi-lo. Quem rejeita Deus, escolhe servir ao diabo. Escolha a vida e a verdade a libertará. Então, para encerrar, vou afirmar também, né, que essas pessoas que acham que estão fazendo coisas erradas e não vai acontecer nada, que, tô vivendo na boa, entendeu? Vivendo no mundo, né? Que acho que não vai acontecer nada de ruim, vou continuar aqui e afirmar que é verdade, em Isaías 47, versículo 9. Mas ambas estas coisas virão sobre ti, no mesmo dia, perdas de filhos e viuvez. Então, você vê que a palavra de Deus, ela afirma, né, que existe esse tipo de pessoas e que o que vai acontecer com ela, que as pessoas acham que não vão acontecer, né? Ela afirma assim, não vai acontecer comigo, mas Deus fala, não, isso vai acontecer. Então nós entregamos essa palavra nas tuas mãos e que você possa meditar na palavra de Deus, aceite a Jesus, enquanto há tempo, enquanto se pode achar, invoca ao Senhor e Ele vai perdoar você de todos os seus pecados. Nós entregamos esse vídeo nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém.